Apelamos para Simão Pedro, disse Paulo convicto. Tito é representante de nossa comunidade. O ex-pescador de Cafarnaum estava lívido. Colocado entre os dois grandes representantes do judaísmo e da gentilidade, tinha que decidir cristamente o impasse inesperado. Como sua intervenção direta demorasse alguns minutos, o tecelão tarsense continuou. Aliás, a reunião deverá resolver estas questões palpitantes a fim de que se estabeleçam os direitos legítimos dos gentios. Simão, porém, conhecendo ambos os contendores, deu-se pressa em opinar, exclamando em tom conciliador. Sim, o assunto será objeto de nosso atencioso exame na Assembleia. E dirigindo intencionalmente o olhar ao ex-rabino, prosseguiu explicando. Apelas para mim e aceito o recurso. No entanto, devemos estudar a objeção de Tiago mais detidamente. Trata-se de um chefe dedicado desta casa e não seria justo desprezar-lhe os préstimos. De fato, o concílio discutirá esses casos, mas isso significa que o assunto ainda não está resolvido. Proponho então que o irmão Tito seja circuncidado amanhã para que participe dos debates com a inspiração superior que lhe conheço. E tão só, com essa providência, os horizontes ficarão necessariamente aclarados para a tranquilidade de todos os discípulos do Evangelho. A sutileza do argumento removeu os empecilhos. Se não agradou a Paulo, satisfez a maioria e, regressando o jovem de Antioquia para o interior da casa, a assembleia começou pelas discussões preliminares. O ex-rabino estava taciturno e abatido. A atitude de Tiago, os novos elementos estranhos ao Evangelho que teriam de votar na reunião, o gesto conciliador de Simão Pedro desgostavam-no profundamente. Aquela imposição no caso de Tito figurava-se-lhe um crime. Tinha ímpetos de regressar a Antioquia, acusar de hipócritas e sepulcros caiados os irmãos judaizantes. Mas as cartas de emancipação que havia prometido aos companheiros da gentilidade. Não seria mais conveniente recalcar seus melindres feridos por amor aos irmãos de ideal? Não seria mais justo aguardar deliberações definitivas e humilhar-se? A lembrança de que os amigos contavam com as suas promessas acalmou. Fundamente desapontado, o convertido de Damasco acompanhou atento os primeiros debates. As questões iniciais davam ideia das grandes modificações que procuravam introduzir no Evangelho do Mestre. Um dos irmãos presentes chegava a ponderar que os gentios deviam ser considerados como o gado do povo de Deus. Bárbaros que importava submeter à força a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados dos escolhidos. Outro indagava se os pagãos eram semelhantes aos outros homens convertidos a Moisés ou a Jesus. Um velho de feições rígidas chegava ao despautério de afiançar que o homem só vingava completar-se depois de circunciso. À margem da gentilidade, outros temas fúteis vinham à baila. Houve quem lembrasse que a Assembleia devia regular os deveres concernentes aos alimentos impuros, bem como sobre o processo mais adequado à ablução das mãos. Tiago argumentava e discorria como profundo conhecedor de todos os preceitos. Pedro ouvia com grande serenidade. Nunca respondia quando a tese assumia o caráter de conversação e aguardava o momento oportuno para manifestar-se. Somente tomou atitude mais enérgica quando um dos componentes do conselho pediu para que o Evangelho de Jesus fosse incorporado ao livro dos profetas, ficando subordinado à lei de Moisés para todos os efeitos. Foi a primeira vez que Paulo de Tarso notou o ex-pescador intransigente e quase rude explicando o absurdo de semelhante sugestão. Os trabalhos foram paralisados alta noite em fase de pura preparação. Tiago recolheu os pergaminhos com anotações, orou de joelhos e a assembleia dispersou-se para a nova reunião no dia imediato. Simão procurou a companhia de Paulo e Barnabé para dirigir-se aos aposentos de repouso. O tecelão de Tarso estava consternado. A circuncisão de Tito surgia-lhe como derrota dos seus princípios intransigentes.
Não se conformava, fazendo sentir ao ex-pescador a extensão de suas contrariedades. Mas que vem a ser tão pequena concessão? Interrogava o apóstolo de Cafarnaum, sempre afável, em face do que pretendemos realizar. Precisamos de ambiente pacífico para esclarecer o problema da obrigatoriedade da circuncisão. Não firmaste compromisso com o gentilismo de Antioquia? Paulo recordou a promessa que fizera aos irmãos e concordou. Sim, é verdade. Reconheçamos, pois, a necessidade de muita calma para chegar a soluções precisas. As dificuldades nesse sentido não prevalecem tão só para a igreja antioquiana. As comunidades de Cesareia, de Jope, bem como de outras regiões, encontram-se atormentadas por esses casos transcendentes. Bem sabemos que todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma. Mas tendo em vista os princípios respeitáveis do judaísmo, não podemos declarar guerra de morte às suas tradições de um momento para o outro. Será justo lutar com muita prudência, sem ofender rudemente a ninguém. O ex-rabino escutou as admoestações do apóstolo e, recordando as lutas a que ele próprio assistira no ambiente farisaico, pôs-se a meditar silenciosamente. Mais alguns passos e atingiram a sala transformada em dormitório de Pedro e João. Entraram. Enquanto Barnabé e o filho de Zebedeu se entregavam à animada palestra, Paulo sentou-se ao lado do ex-pescador, mergulhando-se em profundos pensamentos. Depois de alguns instantes, o ex-doutor da lei, saindo da sua abstração, chamou Pedro murmurando. Custa-me concordar com a circuncisão de Tito, mas não vejo outro recurso. Atraídos por aquela confissão, Barnabé e João puseram-se também a ouvir atentamente. Mas, curvando-me à providência, continuou com inexcedível franqueza. Não posso deixar de reconhecer no fato uma das mais altas demonstrações de fingimento. Concordarei naquilo que não aceito de modo algum. Quase me arrependo de ter assumido compromissos com os nossos amigos de Antioquia. Não supunha que a política abominável das sinagogas houvesse invadido totalmente a igreja de Jerusalém. O filho de Zebedeu fixou no convertido de Damasco os olhos muito lúcidos, ao passo que Simão respondia serenamente. A situação é de fato muito delicada, principalmente depois do sacrifício de alguns companheiros mais amados e prestimosos. As dificuldades religiosas em Jerusalém multiplicam-se todos os dias. E vagueando o olhar pelo aposento como se quisesse traduzir fielmente o seu pensamento, continuou. Quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Em seguida pensei em aceitar a luta e reagir. Mas uma noite tão bela como esta, orava eu neste quarto quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias de Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou, Pedro, atende aos filhos do Calvário, antes de pensar nos teus caprichos. A maravilhosa visão durou 1 minuto, mas logo após pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e doentes que nos batem à porta. O Senhor recomendava minha atenção para os portadores da cruz. Desde então, não desejei mais que servi-los. O apóstolo tinha os olhos úmidos e Paulo sentia-se bastante impressionado, pois lembrava que ouvira a expressão filhos do Calvário dos lábios espirituais de Abigail, quando da sua gloriosa visão, no silêncio da noite ao aproximar-se de Tarso. Com efeito, grande é a luta, concordou o convertido de Damasco, parecendo mais tranquilo. E mostrando-se convicto da necessidade de examinar o realismo da vida comum, não obstante a beleza das prodigiosas manifestações do plano invisível, voltou a dizer, entretanto, precisamos encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano. Qual a razão principal da preponderância farisaica na igreja de Jerusalém? Simão Pedro esclareceu sem rebuços. As maiores dificuldades giram em torno da questão monetária.
Esta casa alimenta mais de 100 pessoas diariamente, além dos serviços de assistência aos enfermos, aos órfãos e aos desamparados. Para a manutenção dos trabalhos são indispensáveis muita coragem e muita fé, porque as dívidas contraídas com os socorredores da cidade são inevitáveis. Mas os doentes, interrogou Paulo atencioso, não trabalham depois de melhorados? Sim, explicou o apóstolo, organizei serviços de plantação para os restabelecidos e impossibilitados de se ausentarem logo de Jerusalém. Com isso, a casa não tem necessidade de comprar hortaliças e frutas. Quantos aos melhorados, vão tomando o encargo de enfermeiros dos mais desfavorecidos da saúde. Essa providência permitiu a dispensa de 2 homens remunerados que nos auxiliavam na assistência aos loucos incuráveis ou de cura mais difícil. Como vês, esses detalhes não foram esquecidos e mesmo assim a igreja está onerada de despesas e dívidas que só a cooperação do judaísmo pode atenuar ou desfazer. Paulo compreendeu que Pedro tinha razão. No entanto, ansioso de proporcionar independência aos esforços dos irmãos de Ideal, considerou: advirto então que precisamos instalar aqui elementos de serviço que habilitem a casa a viver de recursos próprios. Os órfãos, os velhos e os homens aproveitáveis poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para a renda indispensável. Cada qual trabalharia de conformidade com as próprias forças, sob a direção dos irmãos mais experimentados. A produção do serviço garantiria a manutenção geral. Como sabemos, onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. É o único recurso para emancipar a Igreja de Jerusalém das imposições do farisaísmo, cujas artimanhas conheço desde o princípio de minha vida. Pedro e João estavam maravilhados. A ideia de Paulo era excelente. Vinha ao encontro de suas preocupações ansiosas pelas dificuldades que pareciam não ter fim. O projeto é extraordinário, disse Pedro, e viria a resolver grandes problemas de nossa vida. O filho de Zebedeu, que tinha os olhos radiantes de júbilo, atacou por sua vez o assunto objetando. Mas o dinheiro? Onde encontrar os fundos indispensáveis ao grandioso empreendimento? O ex-rabino entrou em profunda meditação e esclareceu. O mestre auxiliará nossos bons propósitos. Barnabé e eu empreendemos longa excursão a serviço do Evangelho e vivemos em todo o seu transcurso às expensas do nosso trabalho. Eu tecelão, ele oleiro, em atividades provisórias nos lugares onde passamos. Realizada a primeira experiência, poderíamos voltar agora às mesmas regiões e visitar outras pedindo recursos para a Igreja de Jerusalém. Provaríamos nosso desinteresse pessoal, vivendo à custa de nosso esforço e recolheríamos as dádivas por toda parte, conscientes de que se temos trabalhado pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. A coleta viria estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria o material indispensável à edificação definitiva do plano do trabalho. Estava esboçado assim o programa a que o generoso apóstolo da gentilidade haveria de submeter-se pelo resto de seus dias. No seu desempenho, teria de sofrer as mais cruéis acusações, mas no santuário do seu coração devotado e sincero, Paulo, de par com os grandiosos serviços apostólicos, levaria a coleta em favor de Jerusalém até o fim da sua existência terrestre. Ouvindo-lhe os planos, Simão levantou-se e abraçou-o, dizendo comovido: Sim, meu amigo, não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco. Fato pouco vulgar na sua vida, Paulo tinha os olhos rasos de pranto. Fitou o ex-pescador de modo significativo, considerando intimamente suas dúvidas e gratidão ao Salvador, e murmurou: Não farei mais que o meu dever. Nunca poderei olvidar que Estevão saiu dos cátares desta casa, os quais já serviram igualmente a mim próprio.